Mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Vou conversar com a vice-prefeita da cidade de Queimados, Maíse Justo. Maíse, estou muito orgulhoso de receber você aqui. Há muito tempo que eu queria bater esse papo contigo, mas a oportunidade finalmente chegou. Eu estou realmente muito feliz com a tua presença aqui. Muito boa noite, Mauro, muito boa noite, população da Baixada Fluminense e arredores, porque eu sei que não é só na Baixada que se passa o Fala Baixada. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, principalmente na sua presença, que é um dos maiores comunicadores sociais que a gente tem. Eu me sinto muito honrada, muito obrigada pelo convite. Então, mas vamos conversar aqui sobre política, Sim. Mas queria falar um pouco da sua vida pessoal. Sim, eita. Você é uma mulher preta, Sim. que veio de baixo, veio conquistando, estudando, se formando e chegou ao cargo de vice-prefeita da cidade numa conjugação política lá, como precisa acontecer Sim. em épocas de eleições, não é isso? Sim. Aí, como é que foi essa tua trajetória, na verdade? Então, Mauro, eu sou formada em administração de empresas. Desde o ensino médio eu fiz um técnico em administração e depois eu fui para a faculdade. Como você bem disse, eu venho de baixo, toda a minha trajetória. Meu pai é militar, minha mãe é manicure. E eu fui galgando o meu espaço, crescendo, desenvolvendo. E quando eu fui convidada, foi um convite que eu recebi para a área política, para pré-candidata a vereadora na época, eu decidi aceitar esse desafio diferente. E acabou que eu me tornei vice-prefeita. Você é muito popular, não só em Queimados, mas na região toda, na Baixada Fluminense, né? E esse nível de popularidade vem elevando a tua participação política, né? Muitos partidos querendo que você se filie nele. E isso vem acontecendo principalmente nesse ano, que é o ano eleitoral, não é isso? Mas eu queria entrar logo num assunto que é objeto de muita especulação, porque você foi eleita vice-prefeita na chapa do atual prefeito Glauco Kaiser. Sim. E logo nos primeiros meses houve um desentendimento político entre vocês. Pessoalmente não existe nenhum desentendimento. Pessoal não. Meu para com ele não. Pode ser que no sentido inverso tenha. Mas e não foi possível conciliar. Teve um momento que você resolveu despachar na rua. Sim. É isso? E aí filas se formavam nos lugares onde você despachava. Sim. As pessoas pediam o quê? As pessoas, além de informação, porque infelizmente o povo não conhece muita coisa, o povo não sabia onde ficavam algumas secretarias, não sabia onde ficavam, às vezes, um posto de saúde, uma escola. Então, eu prestava muita informação, mas o que o povo mais pedia? Saúde. Muitos falavam sobre a saúde da nossa cidade. E quando não era sobre a saúde, era sobre o que a gente chama de conservação e serviços públicos. É sobre a rua que não tem asfalto. Outros falam sobre a questão do saneamento básico, problemas de segurança, porque a gente está com problema, tem rua que não tem iluminação. Então, eles cobravam muito essas coisas. Saúde, principalmente. Depois era a questão da conservação dos serviços públicos dentro do município. E depois a gente entrava na questão da educação. As escolas. Era um problema que a gente tinha, que a gente tem também, crônico. Ano passado, a gente teve uma escola, né? Final do ano passado para esse ano que fechou, a igreja Batista requereu o prédio onde a escola ficava, pediu de volta. Então, assim, isso foi uma das coisas também que o município perdeu. Você vê no prefeito Glauco Kaiser um prefeito, assim, diria, preguiçoso, no sentido de demorar a tomar a atitude que a população espera? Eu não diria preguiçoso. Eu diria um prefeito que não tem relação com o povo. Quando você tem relação com as pessoas que estão à sua volta, que você se coloca para ouvir quem te elegeu, você começa a entender, sentir na pele
Igual quando eu estava no gabinete, eu ouvia e eu sentia a dor do outro. E aí você começa a querer resolver, melhorar, atender. Aí você conversa com o secretário que você escolheu para ele te dar a resposta que precisa. O que a gente pode melhorar aqui? Como que a gente pode resolver aqui? Porque foi ele quem escolheu, não foi? Acreditando que aquela pessoa seria competente para ocupar aquele cargo. O prefeito algumas vezes mexeu no secretariado. Sim. Pontualmente ali, trocou um, trocou outro. Mas existem secretários que estão desde a primeira hora. Sim. Desde o primeiro momento, do primeiro dia, desde a posse. Sim. Esses secretários que estão ainda lá, desde a posse, você acha que são verdadeiros e comprovadamente competentes? Ou a cidade merece gente que conheça mais a cidade? Muitos estrangeiros, quer dizer, nada contra, o cara que mora em outro lugar, desde que tenha capacidade gestora, capacidade administrativa. Sim. Mas será que uma cidade tão grande como a cidade de Queimados não tem na cidade gente capaz de assumir uma secretaria, como por exemplo a Secretaria de Obras, que é uma secretaria fundamental para o desenvolvimento de qualquer cidade? Tem. Tem A gente? gente tem. A gente não tem uma, nós temos várias. Queimados é uma cidade que tem pessoas inteligentes, pessoas capacitadas, profissionalmente falando. Mas aí vai de quem está como prefeito, do gestor. Ele decidiu colocar alguém de fora. Não estou dizendo que a atual secretária seja incompetente, não é essa a questão. Só que eu penso que quem mora na cidade, vive a rotina da cidade, ela entende a necessidade de onde ela vive, porque eu sei da necessidade da minha casa. Agora, quando você diz que não tem nada contra e tal, mas a gente encontra a secretária de Obras na cidade de Queimados, sexta-feira à noite, sábado ou domingo, a gente encontra. Se quiser falar com ela no domingo, procura onde? Eu não sei onde ela mora. Pois é. Isso é grave demais. Eu falo muito isso aqui no nosso... O Fala Baixada é um programa propositivo. Às vezes uns não gostam e tal, mas ninguém veio aqui até hoje dizer que o que a gente mostra tem um milímetro de mentira. Não tem enganação, tem constatação. Aí quando eu olho a cidade de Queimados e a gente procura um secretário municipal, parece que eles se sentem senadores ou deputados federais, só vem terça, quarta e quinta. 11h15 da noite de sexta-feira, a gente vai encontrar secretários lá? Eu não posso afirmar. Alguns sim, são moradores da cidade, outros não moram na cidade, então provavelmente você não vai encontrar. Isso é ruim para a cidade, não é isso? Se você por acaso fosse a prefeita, você é a vice-prefeita. Quer dizer, quem é a vice-prefeita tem uma expectativa de ser prefeita. Né? Numa eventualidade, se o prefeito viaja, se o prefeito adoece, não estamos querendo nada disso. Que viajar até que seria bom, né? Você assumiria o mandato de prefeita da cidade. Se você for prefeita da cidade que você abraçou como sua pátria, que você vive lá com a sua família, você mexeria na estrutura de governo em quais lugares? Vou mexer primeiro aqui. Primeiro local que eu penso que eu trocaria foi, como eu disse, as secretarias que são mais importantes e que a população mais pediu. Saúde, educação, conservação e serviços públicos, assistência. Porque hoje eu penso, Mauro, que é isso que move o município, principalmente dentro da Baixada Fluminense. Que a Baixada Fluminense, ela não foi pensada, ela só foi povoada. E isso é um problema que a gente enfrenta. Então, o povo pede por algo que é simples, que é básico. Então, eu com certeza mexeria nessas secretarias. Você falou de um problema grave na Baixada Fluminense, que é o desordenamento urbano. Sim. Gigantesco. Lá em Queimados mesmo, na época do ex-prefeito e atual deputado federal Max, ele conseguiu levar para Queimados recursos capazes de mexer nos rios, nos canais, não é? No Rio Abel. E ali a maior dificuldade da época era tirar as pessoas que moram, e em muitos casos continuam morando, na beira dos rios. Sim. É uma dificuldade grande. Sim. Mostrando o desordenamento e a falta de controle
do crescimento da cidade. Sim. Uma cidade não planejada. Como é que uma cidade que já vai fazer quantos anos de emancipada? 34. 34 anos, ainda não conseguiu se organizar. É culpa dos seus gestores. Sim. Hum? Sim. Aí tem um gestor mais competente, que foi o caso do Max, outros mais dedicados e outros que deixaram todo dia. Isso está, não sei qual é a sua opinião e eu vou perguntar qual. Sim. Isso não está ligado à negligência do poder, quem está no poder, que tem sido negligente, tem sido fraco, não tem tido pulso forte e tem deixado com que a cidade vire uma grande bagunça? Também. Isso tem muita relação com a forma como cada governo passou por dentro, passou pela cidade. Esse é um ponto. E aí a gente esbarra em quê? A gente esbarra numa questão que a gente vive apagando incêndio. E aí eu penso que mais do que apagar incêndio é você pensar, porque não adianta. Foi como eu disse, a Baixada Fluminense ela foi povoada. Então, os problemas já estão ali. Além de apagar, como que eu faço para prevenir? Como que eu faço para que não aconteça, não perpetue? Como que eu faço para extinguir aquilo? Porque é como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Eu posso até estar trocando a roda do carro com ele em movimento, mas eu já tenho toda uma equipe preparada para aquela eventualidade. Então é isso. E aí quando você cai num cenário em que você não tem o real conhecimento de como é gerir uma cidade, gerir um município, e aí você se vê nessa situação, aí você vai esbarrar nessas coisas que você falou também. O desordenamento urbano, não só de Queimados, mas na Baixada, em vários lugares do Brasil, tem sido gigantesco, né? Eu estava outro dia vendo, não sei se foi, acho que foi o Globo Rural, e a gente tem a nítida impressão, por exemplo, no plantio da soja, né, no agronegócio, que a gente não vê mais o plantador da soja, como não vê o plantador da cana aqui em Campos, quando a lavoura e o agronegócio hoje totalmente mecanizado, quando um operador, ele ara o terreno, a área, e depois a mesma máquina com mais um operador, ele planta, ele rega, ele coloca o defensivo agrícola, pulveriza e colhe. Para onde foi essa gente? Os plantadores e os cortadores de cana vieram para onde? Foram para algum lugar, concorda? Sim. E assim, o agricultor rural, a gente não sabe onde está. Nós temos no município, mas a gente não vê. Pouco se vê essa relação, que eu acho que é importante. Valorizar o agricultor rural, trazer para perto, ter programas e projetos que possam assistir essa população. Como que eu posso atender o meu agricultor rural? O que esse agricultor... Porque ele não é único, existe um grupo. O que eles fornecem? Você pode plantar, talvez, aipim. Eu posso ter jabuticaba. O outro pode ter outro tipo de fruta ou até mesmo de legume. E como que a gente pode fazer com que o município aproveite isso? Eu acho isso importante. E Queimados não tem? A gente tem, mas eu não vejo um trabalho efetivo nisso, não. Tem, mas não funciona. Estou sendo sincera. É triste, né, gente? Muito triste. Estou conversando aqui com a vice-prefeita da cidade de Queimados, na nossa Baixada Fluminense, Maíse Justo. Maíse, eu vou pedir licença por alguns segundos para o nosso primeiro intervalo, mas queria já deixar aqui uma pergunta. Como é que uma cidade que o prefeito abandona a educação, que o prefeito não cuida do buraco da rua, que o prefeito também deixa a saúde largada, como é que essa cidade ainda tem força para sobreviver? Ela vai responder daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos, e a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT.
Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com um plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333. levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333. 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. A sua trilha sonora. Toca aqui. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com a vice-prefeita da cidade de Queimados, Maíse Justo. Maíse, você não tem mais assim, proximidade, nem ligação direta ou diária ou semanal com o prefeito, é isso? Nenhuma. Hã? Nenhuma ligação, nada. Como é que você... Isso não te incomoda, não? Muito. Incomoda? E por que você não pede para sair, então? Não renuncia ao cargo? Porque eu fui eleita pelo povo. Sim. E eu penso que o povo me elegeu. Quando você vota lá, você vota prefeito e vice-prefeito. Então, a partir do momento que eu fui eleita, eu renuncio a esse cargo, eu trato o povo de qualquer maneira. Ele também me colocou lá. Então, eu não acho justo com o povo, não acho justo comigo. Eu fui eleita, então eu vou cumprir o meu mandato até o final. Sim, mas te chateia o jeito com que você... Era desse jeito que você pretendia cumprir? Qual era o jeito Não. que você... Qual a vice-prefeita que você gostaria de ter sido? Eu gostaria de ter sido a vice-prefeita que eu fui convidada para ser. Eu fui convidada para ser uma vice-prefeita participativa. Porque quando nós fomos às ruas, Mauro, inclusive nas raras conversas que eu tive com o prefeito, foi raras, porque a gente quase não tinha conversa, mas uma das vezes ele me chamou, e aí eu questionei isso para ele. Falei, prefeito, nós fomos para a rua, e quando nós estávamos nas ruas, o senhor disse que nós teríamos um governo de participação, que não seria somente comigo, tá, Mauro? Com todo o grupo que se colocou para andar com ele na rua. Todo mundo que estava com ele nas ruas. E aí ele virou para mim e falou assim, não, eu nunca disse isso. Aí eu falei para ele, não, o senhor disse. Ele, eu nunca disse isso. Aí eu falei, então o que o senhor disse? Ele falou, eu disse que nós teremos um governo de gestão. Na época nós tínhamos cerca de 13 secretárias mulheres. Aí eu falei para ele, então me responde, me explica para mim. E também para 153 mil habitantes, que nós somos quase 153 mil habitantes. Falei, me explica, você ter 13 mulheres fazendo gestão dentro da cidade, algumas que nem são da cidade, e você ter uma vice-prefeita, mulher, formada em administração, que não pode fazer gestão no governo que ela foi eleita. Ele não soube me responder. Não respondeu até hoje? Não. A gente ri, seria cômico se não fosse trágico. O prefeito está em campanha pela reeleição. Sim. Seguramente você não vai estar na chapa dele. Sim. Você já fez a sua opção política na cidade? Sim. Tá. E você pretende caminhar com qual dos pré-candidatos já colocados? Hoje eu sou pré-candidata a vereadora. Sim. Eu gostaria de explicar, Mauro, o porquê dessa decisão. Sim. As pessoas ficam muito surpresas, porque hoje eu não estou com o grupo da gestão. Então, hoje, as pessoas se surpreendem, porque hoje eu apoio o deputado federal Max Lemos e o Tuninho Virou, que é o atual presidente da Câmara, como vice-prefeito. E as pessoas me perguntam, por que você não é a vice? Novamente. Eu entendo que a gente precisa eu preciso hoje me permitir viver um outro lado, entender o legislativo. Nós temos um governo hoje que nunca passou pelo legislativo. E no começo do mandato,
como é que eu posso falar? No começo do mandato, a relação entre legislativo e executivo não era boa. Não era uma relação boa, sabe? Então, hoje eu quero estar no outro espaço, eu quero entender o legislativo, viver, na verdade, entender não, porque eu entendo, eu tive uma relação com eles, eu quanto vice-prefeita, ocupando o executivo. Agora eu quero viver o outro lado, da fiscalização, o lado onde você está nas ruas, vendo com mais força a necessidade do povo, ouvindo, porque o vereador, ele é a voz do povo. Então, ele pega a demanda do povo e ele leva para o prefeito. Então, eu quero ter mais essa relação, porque, infelizmente, como vice-prefeito, eu não pude fazer isso. Porque das poucas vezes que eu fiz, eu não fui ouvida. Você foi, na prática, adversária tanto do Tony Viravirou, não era do seu partido? Sim. Quanto do deputado federal que foi prefeito, Max Lemos, não é isso? Uhum. O irmão do Max foi o candidato. Sim. E você ajudou a derrotar o irmão do prefeito, do deputado, atual deputado federal, que hoje você está junto. Isso é do processo político, né? Sim. O adversário de hoje pode ser o aliado de amanhã e vice-versa. Sim. Você só fez opção pela dupla Max, Toninho, Viravirou, em razão do jeito com que o seu companheiro de chapa te tratou a partir da eleição, do resultado da eleição, é isso? Isso é um dos motivos. Sim. Porque a gente precisa entender que a política ela também é profissional. E a gente não tem como discutir o fato de, quando o Max foi prefeito, durante os seus 8 anos, Queimados teve um destaque. Nós tínhamos empresas que iam chegando para o parque industrial, nós tínhamos mais desenvolvimento econômico, mais emprego, mais rendas. Tinham coisas que não eram, que eram ruins, tinha. A gente está falando de um trabalho, nem tudo é 100%. Só que Queimados estava num cenário melhor. Então, a gente está falando de trabalho, de profissionalismo. E também a questão de relação, foi o que você falou. O atual gestor da minha cidade não me trata da maneira como deveria, não respeita a figura que ele trouxe para perto como vice. Então, não tem relação. Não tem como. Você consideraria que o prefeito desrespeitou a sua pessoa, pessoalmente, mais o cargo que você... E a campanha com que você fez que vocês fizeram juntos? Sim. Por parte dele houve um desrespeito gigantesco, uma vez que ele não enxergou, e você enxergou na época da campanha, que você foi útil para ajudá-lo a ganhar a eleição. Vocês ganharam a eleição juntos. Sim. Depois ele passou a não enxergar e achar que você fazia parte da desnecessidade das coisas. Você não era mais necessária. Sim. E assim ele veio tratando, de forma que ficou irreconciliável. Sim. Não tem condição de conciliar. Eu estive lá no lançamento da campanha do pré-candidato Max e do vice-prefeito Toninho Viravirou, onde você usou da palavra e você enaltecia muito a cidade de Queimados e o seu morador. Sim. Eu fiquei imaginando, e você pode confirmar ou desmentir, se você considera que a cidade de Queimados, na atual gestão, a cidade vem andando para trás. Sim. Para mim, a cidade não avançou da maneira que poderia. Não avançou. E aí você acaba caindo no retrocesso. Quando você tem toda uma estrutura que você pode avançar, principalmente recursos, porque essa é uma fala do atual governo, que trouxe milhões para o município, milhões que nunca circularam no município dentre todos esses anos de emancipação. Então, para onde está indo esse recurso? O que está sendo feito? Como que está sendo aplicado? Porque eu posso te dar essa caneca cheia d'água e você não saber o que fazer com ela. E eu posso te dar a caneca pela metade e você conseguir fazer todo mundo beber e matar a sede. Você está conseguindo... Eu estou conseguindo fazer claro? Claro. Então, assim, quando você tem
todo o recurso, a venda da SEDAI, que gerou recurso para o município, todas as captações de recursos que o próprio, e são falas do próprio prefeito, tá? Você pode entrar nas redes dele, na próprio Instagram da prefeitura, você vai ver ele falando sobre os recursos que já circularam na cidade, que é a maior gestão com maior recurso. Aí eu te pergunto, Mauro, pergunto para a população, o que Queimados tem visto desses recursos? Será que Queimados acha que todo esse dinheiro, de fato, está sendo bem aproveitado dentro da cidade? Por que o poder legislativo local ainda não se mobilizou no sentido de questionar o que você está falando agora, questionando aqui, que você faz, segundo eu sei, diariamente na cidade? Sim. Né? Você questiona. E o poder legislativo ficou um pouco distante do questionamento. Sim. E amanhã, ou depois das eleições, você sendo vereadora na cidade, que hoje você é vice-prefeita, você acha que terá melhores condições de questionar, seja ele qual for o prefeito? Sim. Pode ser o Max, pode ser qualquer outro, ou o próprio Glauco. Você, com um mandato parlamentar, teria melhores condições de ajudar a cidade? Sim, foi como eu disse, Mauro. O vereador, ele é a voz do povo. Então, não é possível que o povo não reclame. O povo reclama. Porque quando eu estava com o meu gabinete na praça, eu ouvia a questão dos postos de saúde, o problema com os CRAs, essa questão que a gente está tendo hoje sobre o cadastramento, as pessoas reclamam. Então, cabe ao legislativo levar isso para o executivo. Agora, por que não tem não tem essa cobrança, essa fiscalização? Eu já não posso falar por eles o porquê. Mas eu ouvia, se eu, que sou vice-prefeita, eu ouvia, será que o nosso legislativo não ouvia? Não recebia? É uma indagação. É bem apropriada. É claro que vai ouvir. Né? Agora, ouvir é uma coisa, atuar é muito diferente de simplesmente ouvir. Ouvir... Né? Mas aí, o vereador e o prefeito, eles são eleitos principalmente para atuarem. O prefeito executando e o vereador fiscalizando e propondo. O executivo pode propor também, claro, mas a principal função do vereador é a fiscalização. É propor, é atuar nessa relação. Aí, eu não sei por que não há. Estou conversando com a... Já ia falar prefeita. Olha. Estou conversando com a vice-prefeita da cidade de Queimados, Maíse Justo. Vamos querendo falar no terceiro e último bloco sobre a Queimados do futuro, hoje. Sim. Como é que você enxerga a possibilidade da cidade poder voltar a crescer? Uma vez que a gente tem a nítida impressão, qualquer pessoa que for a Queimados vai ter essa impressão, qualquer um que for lá, que a cidade está efetivamente parada. Mas isso tudo você vai saber daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos, e a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333. levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333. 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. But you put on cry.
A sua trilha sonora. Será que você volta? Toca aqui. 96 FM. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com a vice-prefeita da cidade de Queimados, aqui na nossa Baixada Fluminense, a vice-prefeita Maíse Justo. Aproveitando o seu sobrenome, você acha justo que o atual prefeito Glauco Kaiser faça com você o que ele vem fazendo em relação aos funcionários lotados na sua secretaria, quando a gente sabe agora recentemente o prefeito nomeou como seu chefe de gabinete, sem ser a seu pedido, Sim. uma pessoa que responde a um processo. É fato que acontece isso? Sim, eu acho injusto, respondendo a sua pergunta. Eu acho injusto, desrespeitoso, acho triste. Acho tanta coisa, eu penso tanta coisa. Mas sim, ele nomeou como subsecretário-chefe de gabinete um homem que está sob investigação criminal e administrativa por um suposto caso de assédio sexual. E isso, para mim, é extremamente injusto, desrespeitoso. E tu encaminhou o prefeito a sua posição, Sim. já que ele não te recebe, você não conversa com ele, não atende telefone, você pelo menos protocolou? Tudo. Quando eu vi a nomeação, eu iniciei um processo, fiz um ofício solicitando a exoneração do servidor do cargo, explicando tudo direitinho com relação à questão do processo, por que eu não me sentiria à vontade de trabalhar com esse servidor. Não estou dizendo que ele é, como eu disse, ele está sob investigação. Mas eu não me sentiria à vontade. Encaminhei para ele o ofício, ele não exonerou. Ele simplesmente pegou ele e lotou ele em outra secretaria, que é a Secretaria de Governo. Ou seja, desvio de função. Ele vai continuar recebendo como se fosse, não sendo, e trabalhando em outro local. Que coisa triste, né, gente? Impressionante isso. Isso acontece muito. A gente fica impressionado cada vez que acontece, mas isso é relativizar, né, a relação funcional das pessoas. Sim, Né? muito. É muito desrespeito. Né? Muito. E assim, eu não tenho ninguém na estrutura. Você não se surpreende com mais nada que Não. esse prefeito faça, né? Não me surpreendo porque eu tenho uma sala que é cedida. Eu já solicitei o processo há um ano e um mês atrás para poder ver o local onde seria a sala do vice-prefeito, as salas, que eram mais de uma. Não pude ver o processo, ninguém me entrega. Cansei de ir à Secretaria de Administração no protocolo, pedi, não consigo. Simplesmente, o processo nunca está ali. E eu não consigo ver. E a sala que é cedida, o papel higiênico para utilizar na sala eu levo da minha casa. Se eu preciso beber água, eu tenho que levar da minha casa. Se eu preciso... Tudo eu tenho que levar da minha casa. Mas você acha que vai ser diferente se acontecer do prefeito for o povo de Queimados, a maioria, reeleger o prefeito Glauco Kaiser, tendo você na Câmara, ele não vai ter vida fácil, então? Não. Já antecipa isso? Sim. Eu não vou perseguir politicamente. Mas o que foi errado eu vou fiscalizar. E vou cobrar. E isso você não pôde fazer enquanto vice-prefeita da cidade? Não. Tá. Eu quero te perguntar, enquanto essa situação não se resolve, como é que você enxerga a sua cidade? Como é que você enxerga Queimados do futuro? Já que a cidade está parada, andando para... Não está parada, pior Sim. do que está parada é andar para trás, perder Sim. todo o ganho conquistado ao longo do tempo. Uma cidade como Queimados não se emancipou para isso, né? Não. Hein? E o que eu penso para Queimados, a Queimados do futuro, que eu gostaria que, de fato, nós tivéssemos mais educação, escolas, creches que funcionassem num horário longo, porque nós temos mães que saem muito cedo para trabalhar e voltam tarde. Quando eu estudava, não sou mãe, mas quando eu estudava, eu estava pegando o trem 5 da manhã e às vezes era 8h30 da noite, eu estava chegando em Queimados. E aí, quando a gente vê escola fechando, é retrocesso. Um município que forneça alimentação de qualidade, porque quando a gente serve banana verde para a criança, é retrocesso. Você concorda comigo? Então, eu gostaria de uma Queimados melhor na área de educação,
na área da saúde, quando a gente tem postos que atuam com, se a gente tem condição, pediatra, não somente clínico geral, mas pediatra atendendo, um cardiologista atendendo, a gente fornecer isso para a população, que é o que Queimados precisa. Que uma coisa que eu queria te perguntar, ainda ligada ao desenvolvimento de qualquer cidade. Por exemplo, a maioria, 90%, 80% da população utiliza o meio de transporte ferroviário. O que essa supervia faz com a nossa gente? Esse pessoal da supervia, em qualquer lugar sério do mundo, Sim. era para estar em cana. Aqui, eles desafiam a lei, desafiam o poder público, Sim. o poder concedente. A Câmara de Vereadores de Queimados, em algum momento, tomou alguma atitude com relação à supervia, criando ali uma audiência pública para chamar as falas, os donos da supervia, que aliás ninguém sabe quem é, não é isso? A gente nunca viu. É engraçado porque eu já andei tanto de trem, até por linhas de trem, eu já tive que pular correndo porque um trem variou, aí você corre para uma outra plataforma para você poder pegar o trem que acabou de variar. Enfim, nunca fizeram. A gente entende que isso não é uma questão municipal. A supervia é algo do Estado. Só que nunca foi feito um chamamento. Eu acho que ali cabe, hoje, nessa questão da supervia, uma interdição. A gente tem passagens muito caras. Tu acha que cabe uma intervenção na supervia por parte do governo do Estado, é isso? Eu acho que cabe uma intervenção. Eu falei interdição, mas é uma intervenção. Por quê? Você paga muito caro para um transporte que não é de qualidade. Muito dinheiro circula e não há a qualidade necessária. É assim, não tem o mínimo. Então, a gente precisa, sim, ter uma intervenção. A gente precisa parar e entender por quê que continua dessa forma. Por que a gente não consegue melhorar? Porque é muito difícil. Você levantar às 5 da manhã e estar chegando às 7 na central, cansado, com um trem superlotado, ainda ter que dar conta do seu trabalho para o seu chefe. Tem gente que trabalha, às vezes, no escritório, é cansativo também, mas é muito difícil para aquela mulher que ela vai limpar o chão de uma casa. E ela veio em pé de Queimados ou Japeri até a central. Ela vai sair do trem, vai entrar no metrô, vai pegar um ônibus, ou dependendo de como for para economizar na passagem, ela vai a pé até o serviço dela e ela chega lá já cansada. Porque o transporte ferroviário não é de qualidade. E muitas vezes não tem nem garantia se vai voltar ou se vai chegar ao destino, né? Justamente. É criminoso isso, né? Sim. Agora, as nossas autoridades públicas, nesse caso do Estado, eu acho que estão negligenciando. Eu uso muito essa palavra porque eu tenho uma bronca desses caras que negligenciam. Sim, entendo. Eles estão no poder, estão encastelados, e a impressão que eu tenho é que eles, depois que se elegem, eles passam a ter raiva do povo, vai nutrindo uma raiva da população, mesmo sabendo que eles são eleitos por nós. Isso é triste. Eu penso que quando você perde esse contato, porque as prefeituras têm esse contato, esse maior contato, esse contato direto com o povo. O Estado não, tem de maneira mais diferente. E eu acho que quando você perde essa relação, você enxerga a realidade de uma maneira muito genérica. E é por isso que não tem essa predisposição em atender. Só que é o que eu falo, hoje eu estou, no âmbito municipal e eu não consigo, porque isso faz parte das minhas raízes. Foi como eu falei para você, eu cansei de estar na central e ter que pular, correr. Porque, é plataforma 8, daqui a pouco está anunciando na 10. Eu tenho que correr porque eu preciso ir embora. Entende? Eu tô... Conhece de perto, né? É muito difícil. Mas eu estou muito agradecido pela sua presença aqui. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao final, mas você já fica convidada para voltar aqui no Fala Baixada. E nesse momento coloco nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Mauro, eu quero te agradecer pelo convite. Mais uma vez quero dizer que eu me sinto honrada, é uma honra estar aqui no Fala Baixada. Quero agradecer a todos que vão estar assistindo, todos os telespectadores, né? Já quero agradecer a vocês pela audiência e pedir a vocês que vocês assistam mesmo. Peçam a outros amigos que assistam, porque isso aqui é muito importante. Informa, denuncia, fala para o povo o que a gente precisa ouvir. Traz informações que às vezes a gente não saberia.
Então, obrigada por esse espaço. E a você, telespectador, eu deixo um beijo enorme, um grande abraço e dizer que eu me sinto muito feliz de ter esse contato com vocês, um pouquinho. Bacana. Obrigado, Maíse Justo. O Fala Baixada é assim. Compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.